Por que que a cultura, por que que o relacionamento com a cultura é um problema para nós? Porque não deveria. Cultura é uma ordem de Deus. Quem criou a cultura humana, quem mandou que se estabelecesse uma cultura, foi Deus. Quando ele chegou para Adão e Eva lá no jardim, ele falou assim, cultiva e guarda o jardim. Cultivar é a origem da palavra cultura. Cultura é aquilo que é cultivado. Toda civilização tem sua cultura, tem os seus valores, os seus princípios, aqueles bens que são intangíveis, são ideias, são objetos artísticos, são conceitos, são... Música, por exemplo, é objeto da cultura porque você não pode pegar a música, você só pode ouvir e entender as ideias que ela... Então ela é um objeto cultural. A forma de pintar os seus quadros, a forma... Isso aqui que a gente está vivendo hoje, sabe? Dessa realidade de internet é algo da cultura da nossa geração, porque os nossos pais e avós, eles entendiam a comunicação de outra forma. Não valia um cara falando da maneira como eu tô aqui, de camiseta e gravando sozinho, não funcionava, tinha que ser um cara com uma equipe de TV, e o cara tinha que estar falando de maneira impostada e tal. Era a cultura daquela época. Agora parece que toda vez que a gente faz um trabalho mais elaborado e mais complexo e mais cheio de formalidade, vocês não recebem, porque vocês estão se acostumando, a cultura de vocês é a cultura, essa cultura. E aí acontece que ela é isso porque vocês gostam disso, ou vocês gostam disso porque é isso que tem. Vamos pegar que as coisas são diferentes. Por exemplo, dá muito trabalho fazer uma produção complexa e formal. Então a gente começou a fazer as coisas em formatos gradativamente mais simples. E vocês aprenderam a consumir isso. Agora vem a pergunta. Vocês consomem isso porque vocês gostam disso, ou vocês gostam disso porque vocês consomem isso? A cultura, ela tem esse problema. Tudo que é abundante na cultura se torna a moda. Tudo que é abundante se torna o gosto geral, se torna o consenso. Relacionamento com a cultura é o grande problema da igreja hoje? Não, é o grande problema da humanidade, porque observa que as culturas são antagônicas. A cultura humana e a cultura de Deus. Mas Deus tem cultura? Sim, Deus tem. As pessoas que vivem no reino de Deus, elas precisam de uma mentalidade, de uma forma de entender e de se relacionar com o temporal, mas usando a cabeça da eternidade. Você precisa pensar, sabe, no seu trabalho, usando a sua maneira de ser crente. Você tem que ser um crente que trabalha. Você tem que ser um crente que tem família. Você tem que ser, sabe... O verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive hoje como se ele não vivesse aqui, usando os óculos, a cosmovisão, o entendimento do mundo que ele aprendeu no relacionamento dele com a eternidade. Mas não é isso que a gente faz, a gente tenta fazer o contrário, a gente tenta pegar a nossa secularização, o nosso entendimento aprendido antes de Jesus, aprendido pelo hábito fora das coisas de Deus e tenta empurrar para dentro da igreja. E às vezes dá uma cara cristã para uma coisa que teve uma origem totalmente fora. Aí você fala assim, Davi, você está querendo dizer então que eu não posso ouvir música do mundo, mas que eu preciso ouvir só música que tem cara de música de igreja. Me diz que cara que a música de igreja tem que ter. A Bíblia não deixa claro qual era o tipo de música que era produzida e que tipo de música era aceita pelos primeiros cristãos. E os verdadeiros cristãos sempre fizeram música para Deus com aquilo que eles tinham na mão. Entendeu? O problema não é a forma, o problema é a origem. E a nossa discussão se alguma coisa pode ser feita ou não é uma discussão hipócrita, porque no fundo, a gente faz podendo ou não. Por que os jovens se revoltam e reclamam? Por que a gente reclama? Ah, porque a minha igreja não deixa ouvir música do mundo, que não sei o quê. A gente precisa de um relacionamento mais saudável com a cultura e começa a usar termos gradativamente mais intelectuais, só que o conflito ele é infantil. O conflito é infantil e é pequeno, ele é medíocre, um conflito medíocre, mas a gente coloca termos bonitos para parecer que é um conflito inteligente, quando não é. A origem é lá, na infância, é algo pequeno. O crente não tinha que ter vontade de fazer coisa alguma que não viesse do céu, porque a mente dele tem que ser a mente de Cristo. E aí quando ele faz as coisas da terra, ele faz pensando nas coisas do céu. E as duas coisas para ele não são tão distintas assim, porque ele traz o céu para a terra, e as coisas da terra ele leva para o céu. E ele vive bem nesse meio. Ele é um canal entre o eterno e o terreno, de forma a santificar o que é
terreno e de converter todas as coisas, redimir todas as coisas, até que todas as coisas estejam debaixo do governo de Jesus Cristo, debaixo do governo daquele que é o cabeça de todas as coisas. Que Deus o fez cabeça de todas as coisas, mas a gente não pensa assim. A gente bota uma roupa nova naquilo que é velho, achando que por ter uma roupa diferente, por ter uma maneira de se apresentar diferente, a gente vai conseguir enganar quem? Deus? Não, porque Deus vê o coração. E se você não consegue mudar o coração de alguma coisa, a origem de alguma coisa, você não consegue enganar Deus, porque Deus não pode ser enganado. Deus é luz. E percebe que é hipócrita porque nós faríamos aquilo de qualquer jeito. O menininho e a menininha que reclamam que não podem ouvir música do mundo, ouvem escondido. Porque não existe ensejo real de obedecer, não existe vontade verdadeira de obedecer. Porque se o seu pastor diz que não pode fazer alguma coisa, você não faz, mas você não faz na frente dele. Porque na hora que ele vira as costas, você vai fazer o que você quer. Se os seus pais dizem para você não assista determinado filme, você não vai obedecer. Você só vai esperar que seus pais virem as costas para você fazer o que você quer. Porque no fundo, nós fazemos o que nós queremos e no momento em que nos é oportuno. Essa é a hipocrisia do nosso coração. Então a discussão não é se pode ou não pode, é qual é o verdadeiro desejo do nosso coração quando a gente defende um aspecto ou defende outro, quando a gente vai militar pelas coisas que nós gostamos. Nós estamos militando pelas coisas que nós gostamos. Nós não estamos militando por relacionamento saudável com as coisas. Nós estamos militando por aquilo que nós gostamos. E nós queremos impor para os nossos pastores, para os nossos líderes, para os nossos pais, que eles nos deixem viver a nossa vida do nosso jeito e não exerçam autoridade sobre nós. Porque eles não têm esse direito. Eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me dá prazer. Não importa o que você entende disso que eu estou ouvindo, não importa. Importa o que eu quero fazer. Essa é a verdade a respeito do que nós estamos vivendo. Não é um conflito se a cultura deve ser santificada ou não. É um conflito pelo que nós queremos fazer, pelo que nós gostamos de fazer. A gente quer que os nossos pais nos deixem assistir os filmes da Marvel porque a gente gosta de assistir os filmes da Marvel. A gente quer que os nossos pais nos deixem assistir filmes de terror e filmes horríveis que glorificam a Satanás e porque nós gostamos disso. Porque nós gostamos disso, porque é o que nos dá prazer. No fundo, se você cavar o seu coração e for cavando mais fundo, sabe o que você vai descobrir? Que você não passa de um hipócrita. E eu te falo isso porque isso é o que acontece comigo. Eu, quando cavo o meu coração, o que eu vou descobrindo é que eu tento defender certas coisas porque eu amo essas coisas. E não amo a Deus. Eu amo a minha liberdade, porque a minha liberdade me deixa buscar prazer. É só o que eu amo. Eu amo o prazer. É isso que nós amamos, o prazer. Nós amamos o prazer e idolatramos o prazer. O prazer é o Deus desse século. E a discussão sobre a cultura não é uma discussão sobre cultura real. É uma discussão sobre prazer. E a gente querer ter liberdade para viver o prazer da maneira que a gente quer. Não tô falando que ouvir música do mundo é pecado, nem que assistir filmes é pecado. A discussão não é essa. A discussão é por qual razão nós queremos ter liberdade. Por qual razão nós queremos que as pessoas aceitem o nosso gosto. Não existe ensejo real de obediência. Não existe desejo real de obedecer. A gente não quer que as pessoas aceitem porque a gente está querendo santificar a cultura. Nós só queremos liberdade para viver as nossas coisas e aquilo que nos dá prazer do nosso jeito, sem ser questionados por ninguém. Admita isso. Eu admiti. Eu tenho admitido. Quando eu admiti isso, Deus pôde me curar de verdade dos meus vícios e das coisas que me afastavam dele. Porque antes disso, não havia discussão. Era algo que eu achava que era inabalável. Não é. Deus me tirou o amor por muitas coisas, porque eu tive a hombridade de confessar para Ele que eu as amava. E Ele conseguiu tirar. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Esse assunto vai voltar algumas vezes aqui no canal, eu acho. Mas por hoje é só. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, por favor. Eu sei que talvez o conteúdo desse vídeo não seja unanimidade, mas eu também não espero isso. A verdade não é unânime.
A verdade é a verdade. Ela não pode ser mudada por causa da opinião, né? Então, que Deus abençoe você que assistiu. Espero que você tenha me compreendido. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei. É importante que você se manifeste, principalmente através dos comentários, porque gostei e não gostei não quer dizer tanto. Quer dizer mais para divulgação do vídeo do que necessariamente para avaliação real do conteúdo de vocês. E se você quiser me contar alguma coisa, tem meu e-mail aqui embaixo, meu Facebook, só me adiciona lá. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.